Olá! No último vídeo, aprendemos sobre o que é HIV e AIDS, como prevenir e tratar. Hoje ficaremos com o depoimento de uma pessoa que convive com HIV e AIDS há mais de 30 anos. Bem, eu sou Carlos Duarte, eu tenho 65 anos e descobri o HIV quando eu tinha 30 anos. Isso foi em 1989. 90, desculpa. 1990. E naquela época a descoberta, não se falava em HIV, né? Se falava em AIDS. Então descobrir a AIDS naquela época não havia medicamentos que dessem uma efetividade, uma resposta mais efetiva. E então foi bastante complicado, assim, entender o que ia se passar a partir daquilo, né? Até quando tu recebia o resultado naquele momento, as pessoas já te diziam mais ou menos assim, olha, tu vai viver uns 6 meses, então não importa muito o que tu faça para melhorar a tua qualidade de vida. Então, eu lembro que eu fumava na época, e perguntei para o médico se eu devia parar de fumar, e ele disse que não ia fazer diferença nenhuma, porque não ia causar nada de diferente. Eu ia morrer em 6 meses. Era mais ou menos isso. Então eu fui pensando na possibilidade, bem, vou ter que morrer em 6 meses, vou tocando a vida do jeito que der, né? Já se passam 35 anos disso, né? Então a gente vê que a coisa não era tão assim, como é que se diz? Fora a palavra, desculpa. Tão definitiva, né? Pelo menos não para mim, né? Mas as pessoas morriam muito de AIDS naquela época. Hoje a situação já está bem melhor, né? Voltando ainda um pouquinho, uh, eu em 96 eu entrei para o GAPA e até ali de 90 a 96 eu não falava muito sobre AIDS. A minha família sabia, né? Meu pai, meus irmãos, algumas pessoas muito próximas de mim sabiam, né? Mas eu não falava muito sobre isso. Até para eu não. Até por preconceito próprio mesmo, né? O mundo olhava sempre a epidemia de AIDS naquela época e as pessoas que viviam com AIDS como pessoas que estavam próximas da morte ou já tinham a morte civil decretada, né, antes da morte física, ou seja, elas já perdiam o emprego, a família abandonava, enfim, tinha toda uma série de coisas em função do preconceito e da discriminação. E eu, vou dizer que naquele momento, para mim, a vida continuou igual. Em 96 que eu fiquei doente, enfim, tive vários problemas de saúde. E de uma certa forma não, efetivamente, quando eu me recuperei, eu era funcionário público do Estado, quando eu me recuperei já tinha me aposentado, já tinha me encerrado, digamos assim, a minha vida civil, sabe, esperando só que definitivamente eu morresse, né? Então, como eu não podia fazer mais nada, né, só esperar, eu fui ser voluntário do GAP, né, do Grupo de Apoio à Prevenção AIDS do Rio Grande do Sul, e resolvi que não ia ser assim tão simples, né, me matarem ou decretarem a minha morte, física ou civil. Né? Então eu comecei a aparecer na televisão, dizendo que eu tinha HIV, que eu tinha AIDS, entrevista em jornal, uma série de coisas, e eu fui para tentar quebrar o preconceito e tentar ajudar algumas pessoas que estavam na mesma situação que eu, mas que não tinham, digamos assim, a coragem ou a esperança ou a expectativa de permanecer vivo e poder colocar essa situação toda, né, para a sociedade.
isso, de uma certa forma, me manteve vivo até hoje, né? Eu sou uma pessoa que não nego para ninguém, dou entrevista em todos os momentos. Tem uma medicação hoje que é efetiva, que melhora muito a condição de vida das pessoas que vivem com AIDS, né? E com HIV. E essa medicação, enfim, ela te dá uma qualidade de vida que naquela época a gente não tinha essa esperança ou essa expectativa de ter uma qualidade de vida praticamente igual à das pessoas que não têm nenhuma doença ou nenhuma síndrome que possa dificultar a vida ou levar à morte, né? Então, hoje se vive bem com HIV, mas e com AIDS, mas para isso precisa se fazer um diagnóstico, né? Num tempo efetivo, num tempo bom, né? A gente chama de um diagnóstico precoce, né? Que impede ainda que o vírus já cause algumas sequelas e tenha consequências mais difíceis, né? Então, para quem pensa na possibilidade de que tem HIV, que tenha se exposto de alguma forma e que isso possa ser uma situação na sua vida, faça um teste, porque quanto mais cedo começar o tratamento, melhor, né? E até porque é sempre uma dúvida que deixa a gente meio baqueado, né? A dúvida sempre é ruim. Então, se tu consegue fazer um teste que está na rede pública disponível, faz, deu negativo, ótimo, começa a te cuidar melhor, tudo bem. Se deu positivo, vamos começar um tratamento, evitar que a doença progrida, né, que cause alguma sequela, e bola para frente, vamos vivendo bem. Claro que viver tomando remédio é mais difícil do que viver sem remédio, né? É óbvio que é melhor tu viver sem HIV do que com HIV, é melhor tu viver sem AIDS do que com AIDS, mas é muito possível hoje em dia se viver com AIDS e ter uma vida absolutamente normal. Até porque quem vive com AIDS e faz o tratamento, né, tem uma vantagem muito grande. Não transmite o vírus se tu tiver com os teus marcadores todos bem, né? Com uma carga viral não detectável, como se diz, ou CD4 alto, então tu não transmite o HIV. Então o fato de tu não ter essa possibilidade de transmitir o HIV numa relação sexual, então também te deixa mais tranquilo para tu levar uma vida efetiva, né? Que hoje em dia uma vida sexualmente ativa, com parceiros, parceiras, com os teus amores, ou enfim, com as tuas afetividades todas. Então é possível fazer isso hoje tranquilamente para quem vive com HIV/AIDS. Mas é importante ter um diagnóstico precoce. A medicação é toda distribuída pelo Sistema Único de Saúde. Os tratamentos todos são públicos, né? O exame é gratuito no posto de saúde. O SUS é muito efetivo para quem vive com HIV/AIDS. Então, acho que vale a pena sempre pensar. Tive risco, tenho dúvida, vamos fazer um exame para ter uma vida melhor por mais tempo. Acho que é isso que é o mais importante.